Olá, seja muito bem-vinda, minha querida alma que me acompanha aqui nesse canal, caso seja a tua primeira vez, o teu primeiro vídeo que tu me assiste. Eu sou a Valentina, sou sacerdotiva e trago todos os dias conteúdo de cura interior, espiritualidade, autoconhecimento, tarô, tudo para expandir a consciência e elevar a frequência. E hoje, nesse vídeo, a gente vai continuar os princípios das leis universais. Já estudamos no vídeo anterior o mentalismo, o princípio da correspondência e o da vibração, e hoje vamos dar sequência com o princípio da polaridade, que diz que tudo no universo é dual e os opostos são iguais, só diferem em grau. E aí eu coloquei aqui, tudo no universo possui polaridade, desde íons positivos e negativos a quaisquer manifestações no todo. Tudo possui luz e sombra, dois opostos iguais, de graus diferentes e complementares. É na tensão desses dois opostos que há crescimento, diversidade e evolução. Esse princípio é aplicado lá na psicologia junguiana, quando a gente fala desse processo de individuação, da gente se tornar o nosso self. É a partir da tensão dos nossos opostos que a gente evolui, que a gente integra mais do nosso eu superior na nossa personalidade. Na escala do microcosmos, no nosso universo individual, ao conhecer as nossas próprias sombras, o nosso inconsciente, acessamos um imenso potencial antes oculto em nosso ser. A polaridade nos revela também que além do preto e do branco, do frio e do quente, da luz e sombra, há uma infinita gama de cores, temperaturas e tons. A missão da experiência evolutiva é encontrar um equilíbrio entre as polaridades, através do entendimento, discernimento e sabedoria, aspectos adquiridos conforme a gente avança na nossa jornada. A nossa perspectiva mais elevada aqui é sempre ver além da dualidade, contemplando todo o espectro possível, e não só o preto e o branco, contemplando toda a gama de cores que são inclusas aí nesse espectro. E daí, quando a gente tem essa perspectiva mais elevada, a gente consegue ver a partir de uma perspectiva de neutralidade, de unidade, que a gente contempla, assim, que existem opostos, mas que a gente vê o todo, a gente vê não só o preto e branco, a gente vê todo esse amplo espectro que nos circunda nesse universo. E aí a gente vai para o princípio do ritmo, que tudo está em constante movimento e tem aí seu fluxo e refluxo. Tudo no universo se movimenta em ondas com refluxos e fluxos, subidas e descidas, contração e expansão. Ao compreender profundamente esse princípio, nos rendemos ao fluxo do próprio cosmos, do nosso próprio microcosmos. A resistência em se permitir a seguir o ritmo natural, ou seja, o fluxo cósmico expresso nas fases lunares, nas estações do ano da Terra e no próprio ritmo interno nosso, causa fricção, causa resistência, causa atrito. Por quê? Porque a gente tá, digamos que a gente tá numa piscina de ondas, a gente tá ali dentro. O que é mais fácil? Se tu não tá com resistência e tu tá acompanhando a descida e subida das ondas, simplesmente deixando elas te levar, tu tá de acordo, tu tá indo de acordo com o ritmo fora de ti, o ritmo natural. Agora, se tu tá tentando ir contra as ondas, tentando avançar com essa energia que vem contra ti, tu tá tentando remar contra a maré, tu tá criando atrito, fricção, tu vai criar frustração, tu vai criar sofrimento na tua vida e, principalmente, tu vai criar desconexão, porque se tu não tá sintonizado com o teu ritmo interno, com as tuas próprias fases internas, tu tá desconectado de ti mesmo, e daí tu vai ter uma natural desconexão com o meio externo a ti, porque o que é dentro é fora. Se tu tá desconectado dentro de ti, tu vai ter uma desconexão com o ambiente externo também. Quanto mais nos desconectamos do ritmo natural, mais nos desconectamos de nós mesmos, que nem eu falei, pois na mecânica universal todas as engrenagens funcionam perfeitamente para a evolução e harmonia dos opostos.
Entender os ciclos da natureza e dos planetas faz com que entendamos nossos próprios ciclos também e que aprendamos a surfar nas ondas do momento presente sem irmos contra a correnteza. Há muita sabedoria contida na compreensão do ritmo, no saber a hora de agir e a hora de pausar, a hora de acelerar e a hora de frear. Toda a informação obtida do externo é e deve lhe ser útil para perceber o ritmo a ser seguido no momento presente. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais a gente se conecta, se sintoniza às energias maiores, externas, por exemplo, as energias do céu, né, as energias dessa configuração planetária que nos influenciam diretamente, a gente pode sintonizar a esses ritmos e não ir contra eles. Né? E como que a gente percebe isso? Se voltando para dentro da gente, se conectando com o nosso corpo que carrega essa sabedoria ancestral, que carrega essa tecnologia corporal. Quanto mais a gente se conecta com o nosso corpo, né, com a nossa antena, que é a nossa intuição, né, essa antena que capta esses sinais do cosmos, quanto mais a gente aprende a ouvir o nosso corpo, mais a gente consegue sintonizar com o nosso próprio ritmo natural. Né? Se a gente tá ignorando os sinais do nosso corpo quando ele tá cansado e pede descanso, né, a gente vai forçar aí uma pausa de uma doença, né, de algum problema que vai ser acarretado por esse ato de ignorar o nosso próprio corpo. Então é importante que a gente sintonize, né, se sintonize com o nosso próprio ritmo natural e nos rendamos ao momento presente. Render-se ao fluxo não é um ato descuidado, impulsivo ou premeditado, e sim um ato de coragem, de fé, de confiança na inteligência superior que opera as leis do universo. Trabalhe, age em harmonia com o fluxo que lhe é apresentado e veja o quanto a sua energia é melhor aproveitada, pois você não mais estará desperdiçando-a com resistência, frustração e apego a um resultado específico. Essa rendição abrirá diversas portas, descortinará um amplo horizonte à sua frente e você contemplará infinitas possibilidades do que pode vir a seguir. Para isso, você precisa estar aberto, confiante na sabedoria universal e disposto a receber, a ser surpreendido da melhor forma, segurando sua energia em alta vibração, em amor e contentamento pelo momento presente. O se render é aceitar que tudo está perfeito do jeito que está no agora, que tudo acontece para um propósito maior, para te elevar, para a tua evolução. E quando tu confia nisso, tu pode se render ao momento presente e nessa pausa, nessa suspensão, que tu está ali parado, focado, centrado no momento presente, né? Nessa pausa, tu consegue ver o movimento ao redor de ti quando tu tá parado, centrado. Esse ponto de pausa, de presença, de meditação, a gente consegue ler as energias do cosmos e sintonizar com elas, para que a gente tenha aí uma vida num ritmo que esteja em consonância com o cosmos. Que a gente esteja em harmonia, fluindo junto com essas ondas, né? E não mais querendo acelerar o processo, não mais querendo resistir às energias ou às mudanças que se apresentam em nossa vida. A gente começa a aceitar, a se render, a entender e confiar nesse fluxo cósmico. E aí a gente vai para a lei da causa do efeito. Toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Esse princípio nos revela o profundo conhecimento de que o acaso não existe, que as coincidências não existem, que tudo acontece de acordo com a lei, por mais que a gente não entenda por vezes. Ao exercitarmos a compreensão de que tudo ocorre para nos impulsionar a nossa evolução a partir de um mecanismo inteligente, perfeitamente organizado e estruturado, podemos aceitar que não há coincidências. Toda ação individual manifestada no todo tem um efeito no todo, não apenas no individual. Como uma gota de pigmento tinge toda a água do recipiente, toda ação individual reverbera no todo. Assim, podemos compreender que as lições a nós apresentadas não são por acaso, e sim trazem um propósito evolutivo.
Quando trabalhamos interna e externamente para aprender essas lições, adquirimos sabedoria e elas não mais se repetem. Ao encontrarmos a origem da causa, podemos cessar o seu efeito. Novas lições nos são apresentadas de acordo com o nosso nível evolutivo. Então, o que está dizendo aí? Né, que todo efeito tem a sua causa de origem. E quando a gente acessa a causa primeira de algum efeito que a gente está tendo na nossa vida no agora, a gente vai lá e acessa essa causa primeira, a gente pode cessar o efeito. Um exemplo disso: tu tem aí na tua vida, vamos supor, um padrão de ciclos negativos que estão te causando sofrimento, estão te causando frustração. Tu tem esse ciclo. E aí quando tu para e te compromete em olhar pra dentro, em acessar como que aquele ciclo surgiu primeiramente, como que toda essa negatividade tá reverberando no agora, e tu vai regressando na tua vida, lá no teu passado, pra acessar essa causa primeira de quando se originou esse efeito, e daí tu descobre que foi lá um trauma da tua infância, por exemplo. Quando tu trabalha nessa causa, né, daí tu vai aí, por exemplo, dar atenção, dar amor para aquela parte de ti que foi ferida lá no passado, tu vai aprendendo a acessar o efeito no momento presente. E tudo funciona assim no universo. Por que que falam que pessoas que têm habilidades psíquicas conseguem ter o dom da profecia, da clarividência? Porque a gente entende as causas, né? Sejam elas individuais, coletivas, a gente consegue compreender as causas e prever os seus efeitos. Ao trabalharmos nas causas de nossos descontentamentos, bloqueios e frustrações, gradualmente cessamos seus efeitos, ao passo que transformamos a raiz de onde brotavam. Pensamento, fala e ações que a elas davam forma a esse efeito. Conforme realizamos esse trabalho individual, essas transformações internas manifestam-se também na realidade externa, pois não mais reagimos ou agimos do mesmo modo. Por conseguinte, obtemos outra resposta do externo. Pessoas respondem de outro modo, situações se desdobram de outro modo, porque a gente está agindo diferente, a gente está emitindo uma energia diferente. Não mais reagindo da mesma forma, não mais preso a um padrão de ciclo negativo que nos causava essa resposta automática. E assim nossas manifestações vão transformando nossa realidade, a magia vai acontecendo, pois estamos conduzindo essas transformações na realidade de acordo com a nossa vontade e em conformidade com o todo, em harmonia com a lei universal e seus 7 princípios. Gênero, outra lei. O gênero está em tudo. Assim como o princípio da polaridade, o princípio do gênero nos revela que tudo tem o seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Não apenas no externo, como homem e mulher no reino hominal, macho e fêmea no reino animal. O gênero se manifesta como energia. Ele parte desse princípio de energia. Essas duas energias, masculina e feminina, são complementares e são intrínsecas a nós, ou seja, a gente tem ambas as energias dentro de nós, independentemente do nosso sexo. Essas energias, quando equilibradas dentro de nós mesmos, atuam em conjunto, em harmonia como todo. A energia feminina é a energia yin, receptiva, intuitiva, imaginativa, de polaridade negativa. É a energia telúrica ligada à sombra, ou seja, ao inconsciente, ao sonho, à imaginação. É a energia escura, fértil e criativa. É o útero cósmico, a mãe. É esse container de trevas, uma energia negativa. E aqui só um adendo, né, pessoal? A energia negativa, ela não é ruim. Ela é só uma característica da energia. E a energia masculina é a energia yang, ativa, lógica, polaridade positiva. É a energia teúrgica, ou seja, ligada à luz, ao intelecto, à razão, ao método, à consciência. É a energia luminosa e construtiva, é o sêmen cósmico, o pai, o disco solar, que emana a luz. E aí, equilibre-se. Em toda manifestação, em toda criação consciente, é necessária a união dessas duas energias, porque toda criação vai surgir da união desses duas
polaridades. Não apenas no plano físico, mas em todos os planos. Na jornada de autoconhecimento, ao perceber ambos aspectos em nós mesmos, aprendemos a canalizar essas energias a nosso favor em conformidade com o ritmo. Percebemos que precisa haver um balanço de ambas as energias. A ação direcionada no externo, masculino, deve se equilibrar a receptividade e intuição interna, feminino, para uma criação potente e autêntica. Ao voltar-se para dentro, para a própria escuridão, para o inconsciente, acessando a sua intuição e imaginação, traz-se à superfície ideias únicas, insights poderosos e visões das criações. Com essas informações acessadas dentro de si pela sua energia feminina, a energia masculina é direcionada para agir. A energia masculina irá construir em conformidade com a energia feminina, conciliando-a com sua lógica e razão, refinando-a com método, lógica e estratégia para criar conscientemente. A união harmoniosa de ambas as energias chama-se casamento ou união alquímica. Assim como no plano físico temos essa união e geração de uma nova vida, temos aqui a geração de uma ideia, de um projeto, de uma nova versão de si mesmo ou de uma nova realidade. Aqui a gente também nota o princípio da correspondência, embaixo como em cima. E aí aqui a gente pensa que a energia feminina ela é voltada para dentro, para o mundo interior, e a energia masculina é voltada para fora, para o mundo exterior. Então quando a gente acessa o nosso mundo interior e tem um vislumbre das nossas sombras, dessas ideias, dessas trevas férteis, com a nossa energia masculina e com a lógica, com a linearidade, a gente vai pegar do que estava dentro de nós e vamos trazer para fora, com ordem, com estrutura, com essa parte masculina. E aí a gente finda aqui as 7 leis universais. Me conta nos comentários o que tu achou, se tu já conhecia essas 7 leis que operam no cosmos. E deixa aí o teu like, se inscreve no canal caso tu não esteja inscrito e fico por aqui nesse vídeo. Um grande beijo no teu coração, te amo e que tu consiga cada vez mais entender esses princípios que operam, esses princípios ocultos que regem o nosso universo, para que tu possa utilizar essas leis a teu favor, para que tu haja, né, tome atuação individual em conformidade com essas leis, que é o que a gente veio fazer aqui, né? A gente veio operar dentro dessas leis, a gente veio ascender o nosso espírito, evoluir a nossa alma, e é a partir desse conhecimento aplicado, né, dessa sabedoria, que é esse conhecimento aplicado na prática, que a gente eleva cada vez mais o nosso espírito, expande cada vez mais a nossa consciência, tá bom? Até a próxima!